Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco, gravado em Manaus, no Hotel Blue Tree Prêmio Manaus. Nosso convidado, professor doutor Ottoni Mesquita. Vamos falar da obra lançada em Manaus, no Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, Solimões, Imagem e Memória de uma Viagem. Um grupo muito grande que resolveu refazer uma viagem que se tornou importante no contexto atual. Professor, é uma obra construída a várias mãos. Foi um momento muito especial. Vamos falar da viagem como um todo. Ok. Essa obra é resultado, como você colocou, de uma viagem, de um projeto que inicialmente foi encabeçado, pensado, sonhado pelo Geraldo Sá Peixoto e Simval Carlos Gonçalves. E os outros, nós integrantes, fomos aos poucos sendo convidados, integrando um conjunto que estaria de acordo com aquilo que eles imaginaram. Quero desenvolver uma série de atividades pela calha dos Solimões, passando por algumas das cidades como Coari, Tefé, até Benjamin Constant, até Tabatinga, e além de outras, Jutaí, Tonantins, enfim. É um longo roteiro que levou exatamente 28 dias para ir e voltar. E o que eu digo, como você colocou, interdisciplinar o grupo. Os dois ideólogos, digamos, da viagem, pensando na história, são do departamento de História. Havia ainda no departamento de História o professor Auxiliar Maio e o professor Kellerson. Havia do departamento de Filosofia a professora Marilina Serra Pinto e a professora Lúcia Rocha. Eu do departamento de Artes, o Jorge Bandeira, que já não era mais da universidade, a professora Ino, o Alfredo Jatobá e a estagiária, a secretária Cira, o tradutor João Paulo e toda a tripulação própria do barco Kelos, que era um barco da universidade, um barco que foi adquirido através de projetos de extensão nos anos 80, sobretudo em função de um projeto que havia com Coari. E esse barco era a nossa universidade hotel. E então nós convivíamos ali, esse grupo, nos camarotes, e havia uma sala, uma secretaria, onde se reproduziam, fazia xerox, enfim. Mas a ideia inicial do projeto, que eu acho que é fundamental colocar, Solimões é o nome da publicação. O nome do projeto é Arauatassara. Arauatassara, na língua geral, quer dizer andarilhos do tempo, ou viajantes do tempo, na verdade. E isso tinha a ver com uma ideia que o grupo pensou, quer dizer, principalmente os dois que iniciaram o processo, no sentido de nós recuperarmos um pouco essa geografia e também retomando a história. E dentro desse sentido é que nós embarcamos num projeto onde fazia registros diversos de coleta de história, contação de histórias também, com diálogos com as comunidades das quais nós passávamos. Havia música, não era tão rígido, mas basicamente havia uma linha condutora que, em grande formato, era de recuperação também dessa memória e, sobretudo, favorecer uma relação desses professores e alunos com a região, porque nós aqui, vivendo em Manaus, muitos de nós não conhece quase que nada do interior do estado. Eu nasci no interior do estado, mas fui criado em Manaus desde 1 ano e meio de idade. E eu tive oportunidades outras de ir ao interior, mas sempre meio superficial, não vivi no interior. Mas, de qualquer forma, eu penso que essa experiência foi muito rica para muitos de nós, que não tinham nem visto essa paisagem.
Então, ela, por si só, e eu não vou dar conta de explicar o projeto integralmente, porque se formos verificar qual era a minha função dentro do projeto, eu era o fotógrafo, eu era para fotografar. Eu ainda atuei com a questão do patrimônio, com o recolhimento de informações nos cartórios, na prelazia, junto com o Auxílio Maia e o Keller, porque eu também sou de história. E então, nesse sentido, vale a pena lembrar que naquele momento eu estava vinculado à Coordenadoria de Patrimônio Histórico do Estado, eu era coordenador do patrimônio. Eu quero pedir licença do professor Otônio Mesquita, de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas claro que eu vou falar do nosso Guaraná Regente Zero. Você que faz regime, você que não pode consumir açúcar, a diferença é que é Guaraná do Amazonas. Eu volto em seguida, estamos conversando com o professor doutor Otônio Mesquita. Me aguarde. Olá, telespectador do Amazonsat, nós estamos no Tropical Hotel. Vamos falar com Reginaldo Silva, que é chefe de cozinha, e ele está montando exatamente uma mesa para você que precisa de uma alimentação light, uma alimentação leve. Nós montamos aqui uma salada com folhas, né? Só folhas coloridas e as frutas. A gente também colocou o palmito, também, que é super light, né? Super natural, tá? O palmito de pupunheira. E um molho também bem reduzido, com azeite extra virgem e a mostarda. E algumas gotinhas de limão. É um prato totalmente light, né, para quem quer cuidar da saúde. Mas este é um prato de entrada. Depois nós temos o prato quente. No prato principal a gente está oferecendo um lombo de pirarucu também, que é a parte mais magra, né, sendo que a gordura do peixe é uma gordura saudável, né, com ômega 3. A gente está oferecendo um lombo de pirarucu com brócolis cozido no vapor, batata e um arroz escorrido com ervas da nossa região. Depois deste prato light, nós temos a sobremesa. A sobremesa também a gente está oferecendo um cheesecake com recheio de cupuaçu, também é uma fruta regional, né? A massa do cheesecake é uma massa também totalmente light, que é feita com manteiga light, e o recheio é feito com a polpa do cupuaçu e o queijo ricota, também totalmente sem muita gordura e sem muito açúcar. Então você já sabe, tudo isso oferecido aqui no restaurante do Tropical Hotel cai muito bem com o Guaraná Regente Zero. Afinal, é Guaraná do Amazonas. Esta é uma dica do programa Literatura em Foco para você, telespectador do Amazonsat.